A maré tá cheia, tá, cheia do quê? Cheia de sereia, e o peixão querendo golear. Respira, torcedor do Santos. Santos 1, 2, 3-0 no Vasco da Gama. A primeira final de campeonato foi vencida pelo Santos, jogo de 6 pontos. Tem jogos em que você tem a obrigação de jogar bem e de ganhar. Tem jogo que você só tem a obrigação de ganhar. Hoje não importava se o Santos ia dar espetáculo ou se o Santos só ia dar bola para frente, bicuda, para se livrar da bola. Hoje o Santos tinha que sair de São Januário com 3 pontos na sacola e é isso que acaba de acontecer. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Filho de Peixe, muito prazer, eu sou André Siqueira e no comecinho da noite deste domingo estamos aqui de forma totalmente fora do esperado para falar desse jogo, então já vai deixando o seu like, já vai comentando, já vai compartilhando, hypa com os amigos, se inscreva se você for novo por aqui, manda pix, torne-se membro, faça o que você quiser, porque a gente tem muito para falar desse jogo. Mas antes eu tenho alguns recados para você. André, por que você não está ao vivo? Galera, agora são 6h04 da tarde desse domingo, primeiro dia da campanha eleitoral. Vocês estão vendo que eu estou todo engomadinho aqui. A campanha começou, vocês sabem que eu sou jornalista, que eu cubro política, e daqui a pouquinho eu vou cobrir mais um evento político. Passei o dia inteiro na rua, vim para casa do meu pai, almoçar, assistir o jogo do Santos e já estou saindo. Então hoje não haveria a possibilidade de fazer a nossa live, mas o nosso vídeo está sendo gravado e entregue para vocês. Por isso que eu peço para que eu conto com a sua compreensão, você que está sempre ligadinho na nossa live. Hoje vamos aqui em caráter excepcional fazer vídeo e não live. O Santos ganha por 3-0, respira aliviado, esse é o mote do vídeo. Respira, torcedor do Santos, respira, Santos enquanto instituição. O Santos sai da zona, abre vantagem para o Vasco e chega à 14ª colocação. Mais do que qualquer outra coisa, o Santos passou também o Grêmio, que perdeu do Atlético Mineiro. Então o Santos abre vantagem para o Vasco da Gama, 3 pontos. Lembrando que o Santos, eu vou até checar isso, porque eu não me lembro se o Vasco também tem um jogo a menos. Mas o Vasco da Gama tem 22, o Vasco também tem um jogo a menos, assim como o Santos. Já existem equipes do campeonato que estão com 23 jogos. E uma dessas equipes é o Internacional. O Internacional vai jogar segunda-feira contra o Remo e vai a 23 pontos. Então o Santos ainda pode botar mais 3 pontos de frente para algumas equipes. Então o Santos fez a sua parte, é agora o 14º colocado, não é ultrapassado pelo Grêmio, pode vir a ser pelo Mirassol, mas a boa notícia é que o Mirassol enfrenta o Flamengo, que é o vice-líder. O Palmeiras tropeçou, então o Flamengo tem um motivo a mais para fazer força contra o Mirassol. E aí, gente, a gente vai de grão em grão. O próximo jogo, no próximo domingo, é contra o Mirassol. É mais uma final na Vila Belmiro. O Santos tem que ir etapa por etapa, tratar cada jogo como uma final. Ganhou do Macará. Ganhou do Vasco da Gama fora de casa. A primeira vitória do Santos fora de casa nesse campeonato brasileiro. Provavelmente vai mandar um time, se não 100% reserva, quase todo reserva para o jogo na altitude do Equador, pensando no Mirassol. E é assim que tem que ser. Se o Santos eventualmente for eliminado na Sul-Americana, bate na madeira aí, tomara que isso não aconteça, a prioridade tem que continuar sendo o Campeonato Brasileiro, ainda que o Santos esteja próximo de uma taça na Sul-Americana. Mas a gente pensa no Macará só na quinta-feira. Nesse momento, gente, vamos nos permitir sonhar, ficar feliz. André, por que toda essa empolgação? Você começou o vídeo totalmente doido, totalmente maluco. O Santos não ganhou nada. O Santos é o 14º. Você não está comemorando coisa pouca demais? Gente, pode até ser. Mas eu sou cobrado por vocês aqui no canal, fala, pô, André, às vezes o Santos ganha e você fica reclamando, tentando achar defeito em tudo. Permita-se ser feliz. Então, já que a voz do povo é a voz de Deus, gente, e daí que o Santos é 14º? Não poderia me importar menos. Hoje tinha que ganhar e ganhou. É assim pô, que felicidade. Tô me atrapalhando todo aqui em ritmo frenético, mas que felicidade. Que felicidade. Muito bacana. Não foi um jogo fácil. O Santos começou o primeiro tempo meio atabalhoado, meio assustado. Eu fui fazendo marcações aqui no meu glorioso caderninho.
Até os 30 minutos do primeiro tempo, o Vasco da Gama tinha 70% de posse de bola. O Santos entrou aos poucos na partida, tanto que o primeiro tempo termina 57-43. Só que o Santos tinha 30% de posse de bola no começo do jogo. Então o Santos foi entrando aos poucos no jogo, mesmo o Vasco da Gama tendo mais posse de bola, dominando a bola, né, trocando passes no campo de defesa do Santos, as principais chances do primeiro tempo foram nossas, verdade seja dita. A única defesa do Brasão foi naquele chute cruzado do Lucas Piton, numa bola lançada pelo zagueiro Robert Renan, que o Piton chutou e o Brasão espalmou, mas o Gabigol perdeu um gol feito praticamente na marca do pênalti, o Cabaleiro acertou uma cabeçada no travessão, houve aquele chute do Neymar em que ele balançou e chutou travado, então a despeito da maior posse de bola do Vasco, as principais chances do primeiro tempo foram do Santos, que conseguiu, aos poucos, superar a pressão do Vasco e se administrando, e entrando no jogo, e baixando o ritmo do Vasco. Vem o segundo tempo, e o Santos começou de novo com o Vasco da Gama dominando as ações do jogo, até que, e aí eu acho que é a grande sacada do técnico Cuca. Veja só, aos 16 minutos foram as primeiras trocas. O Santos voltou para o segundo tempo sem substituição. 16 minutos, o Cuca socorreu o time e colocou gás novo, fôlego novo. Entraram, vamos aqui pegar tudo certinho. Entraram o Gustavinho no lugar do Oliva, o Rony Rústico no lugar do Barreal e o Rollaser no lugar do Cabaleiro. Isso aos 16 minutos, também conhecido como 61 de jogo. Aos 68, o Gabigol fez o gol. Uma bola invertida pelo Rony, a bola vem, o Rollaser, dá uma cabeçada e fala: Gabigol, meu filho, faz e me abraça. E aí o Gabigol não perdeu a sua chance. Galera, o Gabigol perde gols que nos deixa profundamente irritados? Sim. O Gabigol vivia uma fase não tão boa até pouco tempo atrás? Sim, também é verdade. Mas, gente, há um ditado popular que diz que contra números não há argumentos, que os números são irrefutáveis. Então vamos lá. São 17 gols em 34 partidas, um gol a cada 2 jogos. São mais 6 assistências. São, portanto, 23 participações para gol em 34 jogos. O Gabigol é mala, o Gabigol custa caro e o Gabigol perde gols. Mas ele é um jogador imprescindível. Ele abre o placar e dá tranquilidade para o Santos. E aí, as substituições do Cuca caíram como uma luva. Gente, o Rollaser, ele não é um exímio marcador. O Rollaser não recompõe pelo lado do campo como recompõe o Cabaleiro. Mas futebol é um jogo fute-pé. Bola. Bola no pé. E não dá para comparar a técnica, o refino do Rollaser, por mais que ele tenha todos os defeitos do mundo, com o Cabaleiro. Veja que o Rollaser deixou o Cabaleiro na cara do gol. E quando o Santos faz o gol e começa a ter a posse de bola, o Rollaser jogando próximo do Neymar esfriou o ímpeto do Vasco, tirou o Vasco do jogo. Então a entrada do Rollaser foi uma boia de salvação para o Santos. Outra substituição que deu efeito imediato, o Gustavinho. Ele pode até não se destacar tanto no jogo com a bola nos pés, mas vocês vejam que o Oliva saiu de campo quando o seu nível de oxigênio, né, a sua capacidade pulmonar de marcar, de cobrir espaços, de desarmar, estava caindo. Entrou o Gustavinho, que mesmo depois de um mês de inatividade, entrou com sangue no olho, muito mais intenso. Quando você se pergunta, mas por que o Cuca disse na coletiva que o Gustavinho é um titular absoluto do seu time? A resposta está no jogo de hoje. Trabalho sujo, carregador de piano, cobrindo espaços, dando gás, fôlego, é aquele jogador pulmonar. E aí o Santos começou a ter vitalidade no meio de campo, porque Oliva e Schmidt juntos são uma dupla de volantes mais lenta. E o Gustavinho não, ele tá de um lado, ele tá do outro, ele sobe para marcar pressão. Reparem que no primeiro tempo, muitas das vezes, o Gabriel e o Neymar subiam para marcar e ninguém ia junto. O Gustavinho, ele vai marcar lá na área dos caras, então é um jogador imprescindível. Imprescindível. E depois que o Gabigol faz o gol, logo depois ele é substituído pelo Tassiano. E aí o Santos ganhou mais pulmão.
o Rony ficou do lado esquerdo para ajudar o Escobar e o Tassiano foi para o lado direito para ajudar o Igor Vinícius, que está voltando também depois de um tempo afastado, com problemas físicos, com lombalgia, e precisava de um auxiliar de lateral, um carregador de piano para fazer o trabalho sujo. E então você ficou com Rony e Tassiano ajudando os laterais, o Gustavinho ao lado do Schmidt fechando espaços e o Gustavinho sendo esse motorzinho, esse jogador com fôlego renovado, e o Neymar lá na frente participando ativamente dos gols do Santos. Todos eles, com exceção do primeiro, mas o Neymar cruza a bola que o Léo Jardim soca no William Arão, o Van Dijk da Vila Belmiro, que fez o gol, segundo gol consecutivo do Van Dijk da Vila Belmiro, o Van Dijk da Shopee, o Gominho da Shopee, e depois o Neymar bateu uma falta e o Léo Jardim de novo falhando, mas eu não poderia me importar menos com a lambança do Léo Jardim, sobrou no pé do Luan Pérez, que estufou a rede do Vasco, o Santos fez 3-0 e deu números finais à partida de hoje. É a primeira vitória do Santos fora de casa nesse campeonato brasileiro. Terminou todo o primeiro turno, 23ª rodada, já é a 4ª rodada do segundo turno. Demorou, mas essa vitória enfim veio, e veio em hora perfeita. Eu me arrisco a dizer que não havia momento mais importante para essa primeira vitória vir, e ela veio. Então, torcedor do Santos, espalhado pelo Brasil e pelo mundo. A gente não ganhou nada. A gente não sabe se o Santos vai ficar na primeira divisão. Tomara que fique. A sequência que vem pela frente é muito difícil. Ainda tem o Mirassol, tem o clássico contra o Corinthians, tem os 2 jogos contra o Palmeiras pela Copa do Brasil, tem o Remo fora de casa, tem o Inter fora de casa, depois tem Cruzeiro, tem Flamengo. O Santos está começando a passar pelo moedor de carne agora. Tomara que o Santos saia do outro lado do moedor vivo, inteiro. Mas, neste momento, permita-se sonhar. Permita-se ficar feliz. Pelo menos hoje. Quinta-feira, dia 20, a gente volta a esquentar a cabeça com o Santos mais uma vez. Mas hoje é um dia para a gente celebrar, um dia para a gente ficar feliz. O Santos ganhou e, tirando os primeiros 20, 30 minutos iniciais, em que o Santos estava visivelmente um pouco atordoado, um pouco espaçado dentro de campo, o Santos fez um bom jogo, sobretudo no segundo tempo, quando o Santos controlou as ações da partida. Neymar crescendo de produção. Parece estar jogando mais leve depois da Copa do Mundo, aquela pressão de vou ser convocado, tenho que decidir, tenho que ser hexa, se eu não for hexa eu sou um fracassado. Me parece um Neymar mais leve. Vocês vejam que os jogadores parece que compraram o barulho do Neymar e o barulho da torcida. O que a torcida disse? Se matem dentro de campo, que nós vamos apoiar vocês, nós vamos cantar o jogo inteiro. Vocês viram a torcida jovem tomando conta de São Januário. Terminou com vários cânticos, a plenos pulmões, com muita garra, com muita entrega, gritando olé, gritos de incentivo. Depois os jogadores justamente foram lá aplaudir a torcida do Santos pelo apoio, por tudo isso. Então o Neymar dizendo para os jogadores, galera, a gente tem que fazer valer o apoio da torcida. Então parece que enfim, no meio desse caos, dessas trevas de transfer ban, risco de rebaixamento, elenco curto, etc e tal, parece que enfim está havendo uma sinergia, uma sintonia da arquibancada com o campo. Parece que boas notícias podem acontecer, transfer ban prestes a cair, estão surgindo notícias de jogadores que podem ser contratados, o Martirena, o lateral, o volante Alexander. Surgiu agora também um jogador da Argentina, cujo nome eu não me lembro, porque eu vi de relance antes de começar a gravar. Enfim, gente, a situação do Santos ainda é delicada, não ganhamos nada, mas hoje, nesse domingo, eu vou me permitir ficar feliz. Principalmente no meio desse turbilhão de trabalhos, de obrigações, nessa campanha política que está começando e que vai tomar muito do meu tempo, mas hoje eu vou dormir feliz, hoje eu vou dormir contente. Trabalhando para burro, com olheira, olha só, primeiro dia de campanha e eu já estou parecendo uma pessoa que não dorme há 50 dias. Mas hoje eu estou feliz porque o Santos ganhou fora de casa, ganhou sem tomar gol, com o time jogando bem e com o time saindo da zona do rebaixamento. Se tem pacote melhor do que esse, eu não conheço. Ufa! Respira, torcedor do Santos, respira Santos e respira André. Falei demais no modo piloto automático, tô cansado, como diria o meme do Marinho naquela entrevista pós-jogo. Gente, me desculpe se você estava esperando a nossa live, mas o motivo, creio eu, que é justo. O trabalho, o dever me chama. Boa noite de domingo para você, se cuide, fique com Deus, um abraço, dedo no like, se inscreva e vamos junto, porque tem muito conteúdo para vir pela frente. Tamo junto, um abraço, tchau!